Olá, meus amigos! O tema de hoje vai ser sistemas processuais. E antes de você entender como o processo penal funciona hoje, a gente precisa olhar lá para trás, para onde tudo começou. Porque, senhores, o processo penal, na sua origem, ele não era um instrumento de justiça, ele era um instrumento de poder. E durante muito tempo, o Estado usou o processo penal para controlar, punir e até mesmo eliminar quem representasse uma ameaça à ordem então vigente à época. Só com o passar dos séculos, senhores, é que ele foi se transformando em algo que também protege o cidadão. A nossa doutrina, ela costuma dizer que a história do nosso processo penal, ela é uma história de equilíbrio. Equilíbrio de quê, professor? Como assim? Um equilíbrio entre duas partes, um cabo de guerra. De um lado, o poder do Estado de punir, o ius puniendi estatal, e do outro, a liberdade individual do cidadão. Para entender essa disputa, surgiram então três grandes modelos que a gente vai debater aqui nessa aula. São três formas, senhores, de estruturar o processo penal: o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. Cada um desses modelos traduz uma visão diferente de justiça, de poder e até mesmo do olhar humano para o processo penal e para o cidadão. Então, antes da gente decorar as características de cada um deles, é importante entender a lógica por trás destes processos, desses sistemas. Porque quando a gente entende o porquê das coisas, por que cada um dos sistemas tem determinada característica, você nunca mais erra uma questão acerca desse tema. Então você vai sair dessa aula com uma base muito sólida nos três e não será mais um problema para você na hora da prova. Vamos começar, logicamente, do começo, né, senhores? O sistema inquisitivo. É um modelo, senhores, que é o mais antigo de todos. É o ponto de partida da nossa história do processo penal. Ele nasce num contexto medieval, em que não existia a separação entre o acusar, o defender e o julgar. Essas três funções, elas estavam concentradas numa única pessoa. Quem era ela? O juiz. Era ele, senhores, quem investigava, quem colhia as provas e quem decidia e quem aplicava também a nossa pena. Percebem a concentração, como esse processo era enviesado, não tinha muita imparcialidade? Não tinha muita não tinha nenhuma imparcialidade. Ou seja, o mesmo sujeito, ele fazia tudo. E isso, claro, né, destrói a ideia da imparcialidade, tão primordial no nosso processo penal atual. Não dá, senhores, para ser o investigador e o julgador ao mesmo tempo. Por que não dá, professor? Aí é bacana ser tudo ao mesmo tempo. Não, senhores, não dá. A partir do momento em que um juiz participa da investigação, ele já forma uma convicção sobre o caso concreto. E essa convicção, senhores, ela tende, logicamente, a influenciar na própria sentença do juiz. Ele fica enviesado. A doutrina, a nossa doutrina, ela explica que no sistema inquisitivo o contraditório não existe. É uma característica fundamental que você tem que levar para a sua prova. O processo penal inquisitivo, ele é escrito, ele é sigiloso e a confissão é considerada a rainha das provas. A gente vai debater sobre isso. O acusado, ele não é tratado como um sujeito de direitos, mas sim como um objeto da investigação. E a defesa, quando existe, é apenas decorativa. Está ali para dar aparência de legalidade, mas não tem o poder real de interferir no resultado deste julgamento. É um jogo de cartas marcadas, senhores. Grave essa ideia, que vai fazer você acertar as questões. Para você ter uma ideia, na Idade Média, a confissão ela era vista como uma prova suprema da culpa. Se o réu não confessasse por vontade própria, a tortura fazia com que ele confessasse, mesmo ele tendo feito ou não o determinado delito a ele imputado. Era um processo em que a busca da verdade, da suposta verdade, valia mais do que qualquer garantia individual. O importante era chegar a uma confissão. Pouco importava, senhores, o método, perfeito? Agora, um ponto que quase ninguém fala, é que o sistema inquisitivo, ele não nasceu de forma totalmente perversa, ele não era totalmente do mal, senhores. No seu início, ele era
ele tinha um propósito até mesmo razoável. Na Europa feudal, cada senhor local aplicava a sua própria justiça. E muitas vezes só quem era punido era o pobre. Os nobres, eles escapavam de tudo. Foi nesse cenário que os reis, eles começaram a enviar juízes inquisitores para julgar em nome do poder real, representando o rei. A intenção era igualar os desiguais, controlar os abusos da nobreza e aplicar uma justiça uniforme. Só, senhores, que o que aconteceu? Como acontece sempre, né, que o poder não encontra limites, quando o poder não encontra limites, esse modelo acabou se degenerando. E a Igreja Católica adotou também esse sistema e o transformou no principal instrumento da Inquisição. E a partir daí que o processo deixou de ser um meio para alcançar a justiça e passou a ser um meio de perseguir e eliminar os opositores. Os julgamentos eram secretos, as denúncias eram anônimas, e a tortura, senhores, se tornou então uma técnica, era um meio para a obtenção de uma prova processual, era um meio do processo. O acusado, muitas vezes, sequer sabia do que estava sendo acusado. Olha que absurdo. Era interrogado por um juiz que já tinha formado a sua convicção, ele já chegou ali sabendo qual era o julgamento dele, qual seria a sentença, e na maioria das vezes a sentença era mera formalidade. Perfeito? Compreendem a questão das cartas marcadas aqui? É aqui que nasce a expressão inquisitivo. É do latim inquirere, perdão aqui pelo meu latim, que significa investigar, buscar. O juiz não esperava ser provocado, ele ia atrás da suposta verdade por conta própria. O problema é que essa verdade era uma verdade construída pelo poder e não pelos fatos. Por isso, senhores, boa parte da nossa doutrina entende que o sistema inquisitivo ele representa o ápice do autoritarismo no processo penal. Não há, então, o contraditório. Você tem que gravar isso, eu vou bater nessa tecla. Não há contraditório, não há publicidade, não há igualdade entre as partes no sistema inquisitivo. O juiz, ele é o centro de tudo. E o resultado disso é previsível. O réu, ele é condenado mesmo antes de ser ouvido. Ele já está condenado. Ele está ali só por uma mera formalidade. É um teatro. A corrente majoritária da nossa doutrina, incluindo autores como Guilherme de Souza Nutti, Tourinho Filho e Renato Brasileiro, eles afirmam que esse modelo ele é um modelo incompatível com o nosso Estado democrático de direito, perfeito? A nossa base jurídica odierna. Porque nele o processo ele deixa de ser um meio de controle da atividade estatal e se torna um instrumento de dominação. Não existe equilíbrio entre o poder e o indivíduo aqui. O Estado fala sozinho, senhores. Mas aqui vai um ponto essencial para você levar para a sua prova. Vamos lá. O sistema inquisitivo, ele não desapareceu totalmente. Como assim, professor? Senhores, ele deixou resquícios. E o principal deles está justamente na fase do inquérito policial, que a gente vai estudar também. O inquérito, ele é inquisitivo, ele tem características do processo inquisitivo. Nas questões de concurso, a gente vai marcar que ele tem características inquisitivas. Por quê? Porque ele é escrito, ele é sigiloso e não há um contraditório pleno. Mas isso não é um defeito. Isso é uma característica funcional. Como assim, professor? A investigação ela serve para colher elementos e não para condenar. Então, o problema não está em existir uma fase inquisitiva, mas em deixar que ela domine o julgamento como um todo. No Brasil, a fase de inquérito é uma fase
com características inquisitivas. É uma fase inquisitiva. O processo judicial, não. São coisas distintas. Essa distinção é o que impede o retorno ao autoritarismo. Compreendem esta mudança de fases? Essa é a transição natural da nossa história, da história do processo penal como um todo. O sistema inquisitivo precisa ruir, precisa quebrar para que nasça o sistema acusatório. Um modelo que vai tentar restabelecer a ideia de justiça equilibrada, onde o juiz julga, o promotor acusa e o réu tem o direito de se defender. E é justamente sobre esta virada de página, esta revolução dentro do processo penal, que a gente vai falar no nosso próximo bloco, que a gente vai iniciar agora, perfeito? Vamos comigo que a gente vai vencer. Vamos iniciar agora o segundo bloco da nossa aula. Agora a gente vai falar do sistema acusatório e do sistema misto. Senhores, depois de séculos de autoritarismo e de um processo que servia mais para condenar do que para garantir direitos, surge então uma reação, uma revolta contra a ideia de que o Estado podia ser juiz de si mesmo. Esse movimento começa a ganhar força por volta do século XVIII, com o Iluminismo. E, mais tarde, explode na nossa Revolução Francesa, tão debatida nas aulas de história. A partir daí, o mundo começa a enxergar o processo penal de um outro modo, de um outro jeito. O foco deixa de ser o poder de punir e passa a ser o direito de defesa. E o símbolo dessa virada é o nosso sistema acusatório. O exato oposto, senhores, do sistema inquisitivo. Neste processo, o processo deixa de ser uma investigação secreta, né, que viola direitos e garantias fundamentais e passa a ser um debate público. O acusado, ele deixa de ser tratado como objeto e se torna, então, um sujeito de direitos. Olha que diferença. A função de acusar, a função de defender e a de julgar passam a ser claramente separadas, divididas, o que torna este processo muito mais igual, torna um equilíbrio muito mais evidente. Esta é a essência do sistema acusatório. Cada parte cumpre o seu papel. O juiz é apenas o árbitro imparcial, perfeito? Quem acusa aqui é o Ministério Público ou o ofendido nos casos de ação penal privada. Quem defende é o advogado ou o defensor público. Percebem essa separação? Isto é primordial para o equilíbrio do processo, para que ele se torne justo. Quem julga é o juiz, que não pode investigar, nem substituir o papel da acusação. O juiz só decide com base, quando provocado, com base nas provas produzidas sob contraditório na fase do processo. Perceba a diferença de lógica aqui em volta. No processo inquisitivo, senhores, o juiz ele busca a verdade a qualquer custo. No acusatório, a verdade nasce do confronto entre as partes. O juiz está ali só para decidir. Ele está olhando de cima o caso e vai julgar de maneira imparcial. O processo vira um debate no campo ali das ideias, não de uma imposição. No campo dos fatos, a acusação fala uma coisa, a defesa tenta se defender e o juiz fica de cima imparcial. Boa parte da nossa doutrina define o sistema acusatório como uma consagração do devido processo legal. Ele é construído sob 3 pilares: a publicidade, o contraditório e a ampla defesa. Tudo é feito às claras, com a participação efetiva do réu. As audiências são públicas, as provas são discutidas e o juiz precisa justificar as suas decisões. Não cabe aqui a imposição cega do juiz. Aqui ele não faz o que ele quer, senhores. Isso impede arbitrariedades e dá ao processo função que ele deveria ter desde o seu início: garantir a justiça.
Um ponto interessante é que nesse modelo a liberdade é a regra. Gravem isso. A liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Ou seja, o Estado ele só restringe a liberdade quando realmente for estritamente necessário. O acusado não é um inimigo a ser punido. Ele é um cidadão que precisa ser julgado com base em provas legítimas. A nossa corrente majoritária doutrinária, ela fala, eu posso destacar aqui autores como Aurí Lopes Júnior, Tourinho Filho, Renato Brasileiro, ambos ali explicam que o sistema acusatório ele representa o amadurecimento do Estado democrático de direito. Ele representa o amadurecimento do Estado de Direito. Ele nasce quando o poder começa a ser controlado por lei, por leis no plural, e não por vontades. Quando o juiz ele deixa de ser inquisidor e passa a ser garantidor do processo justo, vocês percebem essa virada da água para o vinho, senhores? É outra fase, é outra matrix. Mas aqui vai um alerta importante. Não existe sistema acusatório puro. Por quê, professor? Porque nenhum país conseguiu eliminar completamente os traços inquisitivos, especialmente na fase de investigação. Mesmo nos Estados Unidos, posso destacar também a França ou a Itália, existem momentos do procedimento que são escritos e não contam com um contraditório integral pleno. A diferença é que essas etapas não interferem na imparcialidade do julgamento como um todo. Por isso, a doutrina contemporânea, ela fala em predominância do sistema acusatório, que é o sistema adotado no Brasil, senhores. Vocês marquem lá na hora da prova. O sistema adotado no Brasil, acusatório, perfeito? Ou seja, continuando aqui, a essência do sistema é acusatória, mas com pequenos resquícios inquisitivos, por razões de eficiência e de celeridade. Um bom exemplo prático é o próprio Brasil, como eu destaquei. A nossa Constituição, ela é acusatória, mas o inquérito policial ainda guarda características inquisitivas. E essa conveniência é a conveniência entre essas duas naturezas que forma o modelo misto. E é dele que a gente vai falar agora. Bom, o sistema misto, ele nasce logo após a Revolução Francesa, justamente como uma tentativa de conciliar, de um lado, a eficiência do modelo inquisitivo, do sistema inquisitivo, com as garantias do sistema acusatório. Eles tentam ficar ali no meio termo. Era um momento em que o mundo jurídico tentava justamente encontrar esse equilíbrio, este meio termo que eu acabei de falar para vocês. A ideia era aproveitar o que cada um dos sistemas tinha de mais útil, evitando tanto os abusos do processo, né? Evitando tanto os abusos do sistema inquisitivo, quanto a morosidade excessiva das garantias, das novas garantias do sistema acusatório. Ele buscava esse meio termo para se tornar mais eficiente. Então, professor, como é que funciona esse sistema misto? Ele é chamado de bipartido, ou seja, dividido em duas fases bem distintas. A primeira delas, a fase de instrução preliminar, ou seja, o processo ele é escrito aqui sigiloso e sem contraditório pleno. Os traços típicos do sistema inquisitivo. Essa primeira fase tinha traços típicos do sistema inquisitivo. O objetivo era reunir elementos de informação para garantir ou não o início da ação penal. E a segunda fase, a fase de julgamento, o procedimento se tornava, então, público, oral e com contraditório, com ampla defesa. O equilíbrio entre as partes, ele se tornava, então, evidente, ele dava as caras e ficava as claras. Essa segunda fase tem característica do sistema acusatório. Então, guarde essa frase que cai o tempo todo em prova. O sistema misto é inquisitivo na investigação, na fase pré-processual, e acusatório na fase processual, na fase do julgamento. Essa estrutura parecia, então, resolver
o problema como um todo. Mas a doutrina mais moderna aponta que o equilíbrio ele é apenas aparente nesse sistema, senhores. Isso porque o que é produzido na primeira fase, ou seja, sem contraditório, ele acaba influenciando na decisão final. O juiz entra no julgamento já com uma visão pré-concebida, uma visão formada pela investigação que não tinha esse contraditório e essa ampla defesa. Então, já se tornava um sistema enviesado. E é por isso, né, que a imparcialidade, segundo alguns autores, estaria fragmentada. Autores como Fernando Capês e Aurí Lopes Júnior lembram que essa é a grande crítica ao sistema misto. Ele tenta equilibrar o que é, por natureza, desequilibrado. A ideia parece boa, mas a execução ela é extremamente difícil. É quase impossível separar totalmente o que foi produzido na fase de investigação, na fase pré-processual, na fase de inquérito, do que foi consagrado, do que foi julgado na fase de julgamento, na fase processual, perfeito? É muito difícil conseguir separar. Ainda assim, o sistema misto ele se espalhou pelo mundo e acabou sendo adotado por vários países, segundo alguns autores, inclusive no nosso Brasil. Destacando que o nosso Código de Processo Penal de 1941, ele nasceu inspirado nesse modelo e se manteve com uma fase preliminar sigilosa, sem contraditório, e uma fase judicial com a ampla defesa, uma fase judicial pública. Mas com a nossa Constituição de 1988, essa estrutura começou a mudar. A nossa Constituição, então, introduziu princípios democráticos que conseguiram mudar o viés para um viés mais acusatório, do sistema acusatório, com o processo penal brasileiro prezando pelo contraditório, pela publicidade, pela presunção de inocência. Ou seja, o sistema misto ele continua existindo formalmente, mas a predominância é acusatória, é o que você tem que levar para a sua prova. No Brasil, o sistema é um sistema acusatório. Houve, então, essa transição. Ele nasce misto, mas se orienta cada vez mais para o modelo acusatório puro. Perfeito? É o que você tem que levar para a sua prova. É justamente isso que a gente vai aprofundar no nosso próximo bloco. Como o nosso processo penal se estruturou, por que ainda existem esses resquícios inquisitivos e de que forma a Constituição e o pacote anticrime consolidaram a tendência acusatória, a tendência para o sistema acusatório no nosso Brasil. Vamos para o terceiro bloco. Vamos iniciar o nosso terceiro bloco, Sistema Processual Penal Brasileiro. Depois que você entendeu o sistema inquisitivo e o sistema acusatório e como o sistema misto tentou equilibrar esses dois, chegou a hora da gente fazer a pergunta que realmente importa. Qual desses modelos o Brasil adotou? Eu já dei um pequeno spoiler, senhores, que você tem que levar para sua prova sistema acusatório, mas a resposta ela não é tão simples, mas é extremamente interessante, a gente vai debater aqui. O Brasil, alguns autores falam que ele adota o sistema misto com uma predominância acusatória. E é essa combinação que revela muito sobre a nossa própria história jurídica. Para você entender isso, a gente precisa olhar para duas datas que mudaram tudo. 1941 e 1988. Em 41, nasce o nosso Código de Processo Penal durante o Estado Novo, um período de forte centralização política e, até certa forma, autoritária. Era o Brasil autoritário do governo Getúlio Vargas. E o Código de Processo Penal, moldado nesse contexto histórico, ele traz consigo um DNA claramente inquisitivo. O juiz tem um papel ativo na produção da prova, pode determinar diligências de ofício e o processo ele é estruturado, de certa forma, em torno de uma figura da autoridade judicial. Não havia uma preocupação real, nesta época, com o equilíbrio entre as partes do processo. O foco era a eficiência da persecução penal. Era outro foco. Mas,
com o tempo, né? O tempo passou e o Brasil mudou, logicamente. Com a nossa Constituição de 1988, Constituição Federal de 88, a lógica ela se inverte. A lógica se inverteu. A Constituição inaugurou um novo paradigma. Agora, o Estado Democrático de Direito, visando a democracia, visando um viés muito mais garantista, perfeito? Baseado em princípios como o contraditório e a ampla defesa, e a publicidade dos atos. Também a presunção de inocência e a imparcialidade do juiz. Este vai ser o foco, este vai ser o cerne. Estes princípios não apenas modernizaram o processo penal, mas eles tornaram seu viés mais acusatório, mudou o viés. Agora o sistema está com um viés mais acusatório. Sistema brasileiro com viés acusatório. A partir dali, o processo penal deixou de ser um instrumento de poder do Estado e passou a ser um instrumento de proteção do cidadão. A Constituição transformou o juiz em garantidor de direitos e não mais um protagonista da investigação. Percebem essa diferença? Mas é importante perceber também que a Constituição ela não revogou o nosso Código de Processo Penal. Olha que loucura! Ela passou a interpretar o Código à luz dos novos valores. E é isso que você precisa compreender. E você vai compreender. Ou seja, o Código de Processo Penal ele continua existindo. Mas tudo o que estiver em desacordo com a nossa nova Constituição de 88 deve ser lido de forma restritiva, perfeito? Não simplesmente aplicando conforme a literalidade. Há, então, uma hermenêutica, uma interpretação do que ali está escrito. A doutrina chama isso de interpretação conforme a Constituição. E é por isso que a gente diz que o sistema brasileiro ele tem tendências mistas, perfeito? Então, alguns autores falam que ele é misto com tendência acusatória, mas, via de regra para sua prova, ele é acusatório. O nosso processo ainda tem traços inquisitivos, principalmente na fase do inquérito, mas a Constituição ela deu uma direção clara. O modelo deve caminhar para uma estrutura plena acusatória. Na prática, funciona assim, senhores. Na fase investigatória, representada pelo inquérito policial, é inquisitiva. Ela é escrita, sigilosa, não tem um contraditório pleno. Mas essa fase serve apenas para preparar o processo, não para decidir o mérito. Tem uma distinção primordial aí. Já na fase processual, que começa com o recebimento da denúncia, ela então se torna plenamente acusatória. Aqui há uma separação de funções. O Ministério Público acusa, a defesa atua em igualdade de armas, perfeito? E o juiz, ele julga de forma imparcial. Essa estrutura é reforçada pela própria Constituição, que consagra no artigo 129, inciso 1º, o Ministério Público como titular da ação penal pública. Esse dispositivo é o coração, senhores, do sistema acusatório no Brasil. Se o MP é o titular da ação, o juiz não pode substituir a acusação, perfeito? Nem pode investigar, senhores. O papel dele é garantir que o processo seja conduzido de forma justa. Este é o papel do juiz. Bom, o que você tem que entender e conseguir levar para a sua prova? Que essa separação de funções foi reafirmada com ainda mais força, senhores, pelo pacote anticrime. Famoso pacote anticrime que você tem que dominar também. A Lei 13.964 de 2019. Essa lei, ela acrescentou o artigo 3º ao Código de Processo Penal, 3º-A. Acrescentou o artigo 3º-A ao Código de Processo Penal, que diz expressamente: o processo penal terá estrutura acusatória. Tá vendo? Está na nossa literalidade. O processo penal terá estrutura acusatória, sendo vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Agora está previsto na nossa legislação, perfeito? Por isso você tem que marcar
esse gabarito na sua prova, Brasil, sistema acusatório. Essa é uma das normas mais importantes da história do processo penal brasileiro. Ela cristaliza em lei o que a Constituição já determinava. O juiz não é parte, senhores. O juiz não é parte no processo. Ele não investiga e ele não substitui o Ministério Público. Ele é um terceiro imparcial. Perfeito? Conseguiram assimilar e compreender essa linha de raciocínio? Bom, e o pacote anticrime, professor? Ele trouxe mais uma inovação enorme de impacto enorme. O juiz das garantias. Outro tema que você precisa dominar para a sua prova, que a gente vai discutir em outras aulas. Este é uma figura central. Como o próprio nome diz, ele existe para garantir a legalidade e proteger os direitos fundamentais durante a fase da investigação. O juiz das garantias, ele atua apenas o juiz das garantias, ele atua apenas até o recebimento da denúncia. Ele atua apenas o recebimento da denúncia. Ele pode autorizar prisões cautelares, interceptações telefônicas, buscas e apreensões, mas ele não participa do julgamento. O julgamento é outro juiz. Quando a denúncia é recebida, o processo passa então para outro juiz, o juiz do mérito, que não teve contato com a fase da investigação. Então ele consegue ser imparcial, ele não está enviesado com a fase do inquérito. Compreende a importância desta separação? Essa separação é uma das expressões mais puras da imparcialidade judicial. Quem participou da coleta da prova não pode ser o mesmo que vai julgar o seu valor. É importante essa separação. Como lembra parte importante da nossa doutrina, a imparcialidade, ela não é uma virtude individual, é uma construção institucional, senhores. E o juiz das garantias representa exatamente isso. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele confirmou a constitucionalidade desta figura, mas determinou que a sua implementação seja feita de forma gradual. Não pode ser muito abrupta, até porque o nosso sistema não permite essa mudança abrupta. Precisa de um tempo, precisa ser gradual, justamente para que o sistema judiciário possa, então, se adaptar a essa nova realidade. A previsão é que esse modelo vá sendo incorporado de forma progressiva nos nossos tribunais, consolidando de uma vez por todas a estrutura acusatória. Mas atenção agora, mesmo com essas mudanças, o Brasil ainda não é um sistema acusatório puro, perfeito? Não consegue ser um sistema acusatório puro. Por quê? É aqui que as bancas gostam de tentar te derrubar. Se a questão afirmar que o Brasil adota um sistema acusatório puro, você vai falar que está errado. O correto é, tecnicamente, que seria um sistema misto com predominância acusatória. Mas questões mais simples, se for colocar sistema misto, sistema inquisitivo, sistema acusatório, você vai marcar acusatório. Tem que ter um olhar crítico do que a banca está pedindo de você. Por quê? Porque o inquérito policial, ele ainda é inquisitivo, senhores. Ele é necessário, mas não tem um contraditório pleno, nem uma ampla defesa plena. E ainda há dispositivos no Código de Processo Penal, como o artigo 156, inciso 2, que permitem ao juiz determinar diligências de ofício. Esse tipo de previsão tem origem inquisitiva, mas deve ser interpretada com muito cuidado, de forma a não violar a imparcialidade. Boa parte da nossa doutrina moderna entende que estas regras só são compatíveis com o modelo constitucional se forem aplicadas de forma subsidiária e excepcional, perfeito? Ou seja, apenas quando absolutamente indispensáveis à busca da verdade. Nunca como uma substituição da atuação do Ministério Público. Conseguiram compreender essa ideia? Essa convivência entre regras antigas e princípios novos é o que faz o nosso processo penal brasileiro ser complexo. É o que faz você precisar de um lastro muito bem consolidado. E, ao mesmo tempo, o torna fascinante. Perfeito? Ele mostra que o direito não muda
de uma vez só, não muda de forma abrupta assim. Ele vai se transformando aos poucos, conforme a sociedade vai se transformando e amadurecendo, perfeito? E é esse amadurecimento que tem uma direção muito clara. Seria qual? A consolidação plena do modelo acusatório. Esse é o norte, é para esse caminho que a gente vai, senhores. Um processo em que o juiz julga, o promotor acusa e o réu tem voz, a defesa tem voz. Um processo que a busca da verdade, ela é uma finalidade, mas sem sacrificar a liberdade, sem abusos. Então, se a banca te perguntar qual o sistema adotado pelo Brasil, você tem que ter muita clareza, perfeito? Muita clareza para falar que, tecnicamente, a maioria dos autores falam é um sistema acusatório, mas você tem que ter uma distinção, porque se a banca vier a falar que é misto com uma predominância acusatória, você analisa as questões, as outras alternativas, conforme uma orientação constitucional do nosso Estado democrático de direito, perfeito? Conseguiram pegar a ideia principal? Em outras palavras, o sistema ele mantém traços inquisitivos na sua investigação, mas que se estruturam sobre princípios acusatórios no julgamento. Para fechar, lembra disso, o sistema inquisitivo ele concentra o poder, o acusatório ele distribui o poder e o misto é um misto dos dois, né? Ele tenta ficar no meio termo, tenta equilibrar os dois, com a Constituição empurrando o processo para um caminho cada vez mais democrático, perfeito? A nossa Constituição encaminha para um processo acusatório. O processo penal brasileiro, portanto, ele é complexo, ele é reflexo da nossa própria história. Um país que saiu do autoritarismo, mas que ainda carrega as marcas dele. Um país que cada reforma dá mais espaço a liberdade, a defesa e a justiça. É justamente essa trajetória do abuso de poder para garantias dos direitos que faz o estudo do processo penal ser algo tão apaixonante, pelo menos para mim, espero que para vocês também. Portanto, no fim das contas, compreender o sistema é compreender o próprio limite do poder punitivo. E é isso que o Estado de direito mais precisa, senhores. Limites. Precisamos de limites para não ocorrer mais arbitrariedade, perfeito? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha compreendido o que a gente perpassou aqui e espero que você marque o X no lugar certo, espero que você seja aprovado, você vai ser. Conte comigo, até o próximo encontro.